Bomba. Acaba de explodir uma notícia que pode mudar tudo. Um julgamento cercado de mistério. Bastidores em silêncio. E agora, sinais de que forças externas estão se movendo nas sombras. O que está acontecendo não é apenas um processo judicial. É um jogo de poder que pode colocar o Brasil de joelhos. Bom, essa semana a gente está aí já na antevéspera do começo das sessões do Supremo Tribunal Federal que vão definir os votos dos ministros em relação àquela cúpula da tentativa de golpe de Estado e do 8 de janeiro, cúpula que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. E hoje a Mariana Sanches trouxe para a gente uma notícia que está lá no UOL, de que os Estados Unidos podem reagir com sanções em tempo real durante esse julgamento. Ela diz o seguinte, que fontes da administração Trump disseram reservadamente à coluna que acompanharão de perto as audiências do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. E não só isso, afirmaram que ainda que existe uma lista de opções em termos de sanções e tarifas contra o Brasil, que poderão ser acionadas pelo presidente Donald Trump em tempo real, conforme os ministros da primeira turma do Supremo indiquem qual será o destino do ex-presidente brasileiro. O exato teor dessas medidas, no entanto, não foi revelado pelas fontes que disseram que sua entrada em vigor dependeria inteiramente da decisão de Donald Trump. Isso não é só notícia, isso é interferência. Um presidente estrangeiro ameaçando retaliar o Brasil conforme ministros do STF apertam um botão de votação. Pense, se Trump pode condicionar sanções ao destino de Bolsonaro, qual é o próximo passo? O Brasil ainda é soberano ou já virou refém de uma geopolítica obscura? Quer dizer que a gente pode ter, ao longo do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, conforme os ministros vão votando, o presidente Donald Trump já ir implementando sanções, olha, aplica mais sanções aqui, corta visto de não sei quem, tira lei Magnitsky para não sei mais quem e tal, em tempo real, professor? Vamos dizer que isso aí é uma espécie de sonho, né? Uma espécie de grande espírito de consumo, né? De uma parte da família Bolsonaro. E isso não é uma ameaça, professor? Desculpa te interromper, mas quando pessoas próximas ao governo americano começam a vazar esse tipo de informação, a colocar esse tipo de informação na mídia brasileira, isso não é uma ameaça ao nosso judiciário? Não há dúvida nenhuma, né? O primeiro ponto que nós temos sobre isso, né, é o quanto ela é exequível, né, quanto ela é real, né? Sabe, Mauro, o que nós temos visto aí, o que nós vamos entender nesse jogo, né, é que essa é a vontade de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Não é necessariamente o possível, o realizável, né? Se você olhar bem qual é o conteúdo das ameaças, né, ela realiza 3 ameaças importantes, né? Novas rodadas de cassação de vistos, sanções financeiras a outros ministros do STF e uma nova lista de bens excluídos por tarifaço de 50%. Né? Devagar, né? Como é que você vai fazer uma coisa dessa em tempo real? Né? É um pouco difícil. Isso talvez se encaixe nas vontades do senhor Eduardo Bolsonaro. Talvez se nós perguntássemos para Flávio Bolsonaro, outro lado da família que está pleiteando uma outra realidade política, um outro espaço político, nós teríamos uma outra interpretação. É uma ameaça, sim, você tem toda a razão, mas ela se encaixa no ideário político do Eduardo. Não é necessariamente, ele não fala necessariamente por todo o clã Bolsonaro. Mais do que isso, tem um aspecto realizável. O que é que dá para realizar disso em tempo real, né? Vamos fazer mais cassações de vistos e tudo mais. Está mais ou menos visível que isso já encerrou suas possibilidades quando você passa o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, e o mundo não acaba. Então, de alguma forma, está mais do que claro que o Brasil senta na mesa de negociações, conversa sobre tudo com uma exceção. A exceção é bem clara, não é? Nós não vamos negociar de maneira nenhuma a soberania do judiciário brasileiro. Isso está fora de debate, está fora de discussão, está fora de negociação. Nesse ponto é que eu acho que a gente tem que olhar essa ameaça, a quem interessa. Antes de continuar, já deixe sua opinião nos comentários. Repare como sempre tentam reduzir o impacto. Dizem que é só desejo da família Bolsonaro, que é inviável, que não passa de retórica.
Mas quando a imprensa repete essa narrativa, o que realmente acontece nos bastidores? Porque se já houve carta, tarifa de 50% e corte de vistos, por que agora seria diferente? O que estão escondendo de nós? A gente sabe que, objetivamente, naquela carta do Donald Trump, quando ele aplicou as tarifas de 50% ao Brasil, ele coloca lá que um dos motivos, aliás, é o primeiro motivo que ele menciona, é o tratamento injusto que a justiça brasileira estaria dispensando ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí, vamos dizer que o governo americano não consiga ficar, que nem o professor Trevisan falou, ficar aplicando sanções em tempo real. Mas depois do julgamento, até o governo brasileiro já está mais ou menos precavido que pode vir coisa. Eu queria ver o teu ponto de vista também sobre essa questão. Bom, é claro que o governo brasileiro não está certo na decisão de ficar precavido. Porque se, por um lado, né, como o professor já colocou, no mundo ideal, em que as leis são minimamente respeitadas, mesmo num contexto americano atual, não dá para fazer sanções assim da cabeça, como se você riscasse um fósforo e acabou. Inclusive é uma saia justa na qual o Donald Trump ou o governo americano, o Departamento de Justiça, seja lá quem for, acaba colocando o próprio staff americano numa ameaça que você não tem condições de colocar em prática assim efetivamente. Agora, vamos lá. De fato, se não puder fazer em tempo real, até porque seria uma coisa ridícula, você imagina o governo americano assistindo, não tendo mais nada para fazer, assistindo o julgamento do Bolsonaro e fazendo sanções na medida que as coisas vão acontecendo. Mesmo que isso aconteça, o fato é que hoje, internamente, nesse mundo, nesses escrombos no qual o governo americano, em muitos aspectos, pode estar colocando a própria democracia americana, diversas resistências vão acontecendo e o Brasil está se tornando um case importante. Então, cada vez mais, instâncias diferentes, seja por parte dos democratas, seja por parte da justiça, seja por parte dos estados, vão olhando para o caso do Brasil como um caso de excepcionabilidade de Donald Trump, dos excessos da sua capacidade de alcance, da capacidade de alcance do seu poder e de ingerência em outros estados. Então, se por um lado outras sanções podem vir, o fato é que também um movimento interno vai surgindo no sentido de colocar algum tipo de freio nas decisões de Donald Trump, porque o Brasil vai servindo como um caso em que ele vai fazendo coisas assim aleatoriamente, porque ele simplesmente decidiu fazer. E aqui está o ponto central. Não importa se as sanções vêm em tempo real ou depois. O fato é que os Estados Unidos já mostraram que podem agir quando quiserem. E pior, usam o julgamento de um ex-presidente brasileiro como moeda de troca. Isso é justiça ou é chantagem internacional? Isso é democracia ou submissão disfarçada? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça. O próximo vídeo traz revelações ainda mais explosivas sobre esse jogo de poder.